Encerrada a ordem do dia. Passamos agora ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Rafael Bueno. Está funcionando aqui o microfone. Bom, eu quero, antes de iniciar, fazer uma saudação ao meu Abrelino, o meu amigo, que está aqui presente, Abrelino Dal Bosco. Bom dia, seu Abrelino, seja bem-vindo à Câmara. O senhor que é um exemplo, inspiração, né, sempre aqui presente nas discussões do Legislativo, né, e pautando melhorias para as condições da pessoa idosa. Então, que bom que o senhor está sempre aqui presente. Também saudar aqui a Cecília, que neste momento está participando de uma reunião virtual, representando o deputado Socella. Quero te saudar também, Cecília, grande batalhadora do nosso partido. Boa parte, senhor vereador. De imediato. Também quero saudar o Abrelino, um lutador nas causas dos idosos. Solicitei uma parte até para dizer ao Abrelino e a todos os idosos da cidade que, segundo informações do Executivo, agora no início de julho inicia o cuidado subsidiado. O cuidado subsidiado deve iniciar então agora no início de julho, né? Uma luta do senhor também, nobre colega. E que o Conselho do Idoso destinou 2 milhões. Então, se é 30 famílias, 40 famílias, nós queremos ver de fato, até para que as próximas declarações tenham um estímulo para aumentar o fundo e a gente tenha mais recursos para nossos idosos, até porque não tem vaga nas casas idosas. Então, que bom que o Executivo está iniciando o cuidado subsidiado, que é um belo projeto. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambros. E amanhã nós temos uma reunião com a chefe de gabinete, a Grégora. Também temos uma reunião em conjunto com a Secretaria de Saúde, com a Coordenadoria Municipal da Pessoa Idosa, e também com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e o Hospital Virvi Ramos. Caxias do Sul vai ser protagonista aqui na Serra Gaúcha, tem só algo similar em Santa Maria, no nosso estado, e que será o Ambulatório da Pessoa Idosa. É uma iniciativa da nossa Comissão da Pessoa Idosa, aonde nós estaremos fazendo um espaço totalmente integrado, aonde o idoso, ao invés de ficar para um lado e para o outro pipocando, indo ter que fazer fisioterapia no lado, psicologia no outro, cardio no outro, fono, oftalmo, será concentrado em todo o ambiente do vereador D'Ambros. Então amanhã será um pontapé inicial. Já temos emenda que a deputada Denise destinou, o Afonso Mota, deputado federal, também destinará mais emendas, e através do Fundo do Idoso é que nós vamos conseguir então dar uma garantia de qualidade de vida para aquele idoso, para não ficar indo para um lado e para o outro, e sim centralizado, como se fosse uma UBS exclusiva da pessoa idosa. Mas eu quero aproveitar esse meu grande expediente de hoje e reforçar toda a comunidade de Caxias do Sul que está me assistindo, aos jovens, aos adultos, aos idosos, às crianças, para estarem atentas na audiência pública de hoje, que acontecerá às 7 horas da noite, no plenário deste Legislativo. Hoje é a consolidação de um sonho. Eu já tive a oportunidade de estar presente em diversos momentos quando o assunto é universidade pública, e esse plenário aqui superlotado. Tivemos, em abril de 2011, uma assinatura fundamental, que foi o protocolo de intenções da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de se instalar aqui na Serra Gaúcha. E foi neste plenário, há 13 anos atrás, a URGS disse que queria vir para a Serra Gaúcha. E nesta noite, mais uma vez, o MEC reforçará a intenção de estar aqui sediado na nossa cidade. Então, às 7 horas da noite, às 19 horas, nós teremos a presença do MEC, do Ministério da Educação, de deputados estaduais, a deputada federal Denise, que estará liderando essa audiência pública, a nossa frente parlamentar aqui no Legislativo, mas principalmente a presença da comunidade. Esta é a parte fundamental para que nós possamos delimitar e desenhar a formação inicial desse campus sede Caxias. Quais serão os cursos, qual o local, quais as possibilidades que nós teremos de expansão posteriormente para outros cursos,
Porque a medicina, vereador Renato Oliveira, é o tão objetivo sonhado de um curso. Mas a gente não consegue construir uma casa pelo telhado, a gente tem que ter o alicerce. Hoje nós não temos condições de ter uma medicina, porque nós iremos precisar de vários laboratórios, de parcerias com os hospitais. E como a URGS iniciará suas aulas em 2025, está muito prazo apertado para isso. Mas com certeza nós temos que ter essa luta como premissa, a luta pelo campus da URGS, mas que tenha medicina, para que o filho do trabalhador e o trabalhador possam estudar numa universidade pública, gratuita e uma das melhores do mundo, entre as 10 melhores da América. E a URGS virá para Caxias do Sul. Isso já está estabelecido pelo MEC. Inclusive, nós estivemos em Brasília no dia 26 de dezembro, e foi dito que virá para Caxias. Em outros momentos, o cabo de guerra estava estabelecido, e foi aqui nessa Câmara de Vereadores. Eu lembro que a vereadora de Bento Gonçalves, na época, uma vereadora inclusive do PT, vereadora Estela, brigou com os estudantes aqui, brigou comigo porque eu estava liderando, porque ela queria a universidade lá em Bento. Aí teve um outro presidente da MESE, do MDB, vereador Felipe, que queria levar a MESE lá para Veranópolis. Nada contra os outros municípios, mas vejam bem, 500 mil de habitantes sair de Caxias para estudar lá em Guaporé, em Veranópolis. O local mais central é Caxias do Sul para os municípios da região. Boa parte, vereador. Então, uma coisa é a gente sair, 500 mil de pessoas, ir para uma cidade pequenininha. Outra coisa é Caxias do Sul ser sede e poder ramificar os polos. Sei que outros municípios estão engajados e hoje nós teremos uma reunião do Parlamento Regional. Mas uma coisa que eu falei, e eu não estou inventando, não estou tirando, isso aqui é a história comprova, buscar os registros da taquigrafia deste parlamento, a imprensa toda eu já mostrei aqui, mas eu sempre defendi que o campus da URGS fosse sediado no campus 8. O campus 8 é o local mais estratégico que nós temos para sediar a URGS aqui na nossa região. Não vai criar briga com os municípios vizinhos, município de Bento, Farroupilhas, outros municípios poderão vir estudar. Vai contemplar principalmente, vereadora Tatiane Frisso, vereadora Gladys, os agricultores daquela região de Forqueta, de outras regiões, poderão estudar, os adolescentes poderão permanecer no campo. Então a URGS, ela será um campus com multicursos, mas principalmente ele tem que contemplar a vocação da nossa cidade e da nossa região, que é a área da agricultura, que é a área da tecnologia, da metalurgia, mas principalmente a gente não pode deixar de lado a saúde, porque nós temos hoje 110 pessoas aguardando leito nas UPAs. Novos hospitais poderão ser construídos nos próximos anos e nós precisamos de capital também humano para poder cuidar das pessoas. E curso de enfermagem é imprescindível para que inicie esse campus e futuramente medicina. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador. É importante a gente reforçar esse convite à comunidade de hoje à noite, nesta audiência pública, mas principalmente essa questão. Eu sei que o parlamento, como bem falaste, o parlamento regional vai se reunir hoje à tarde também, antes da audiência pública, mas é importante a gente firmar o pé nessa questão de trazer a URGS para Caxias do Sul. Essa luta é importante e o Campus 8 ele está caindo de maduro. Ele é um local que pode ser utilizado, ele já tem uma estrutura pronta para receber a Universidade Federal e também num ponto estratégico, que justamente entre Caxias e Farroupilha, o acesso é fácil aos outros municípios que vêm a Caxias do Sul, mas é importante a gente dizer que, como já tem esse compromisso do MEC, nós estivemos lá em Brasília com o compromisso de vir para cá e agora a luta é pelo local, então já temos o local, então agora é a implementação, abrir para o ano que vem já começar, e estabelecer quais os cursos e o que será oferecido a Caxias do Sul. Mas é importante essa luta e a gente aqui na mobilização para que realmente venha a Caxias do Sul e, se fosse votar no local, votaria realmente no Campus 8. Era isso, obrigado. Vereador Lucas, hoje, olhando para o retrovisor, eu vejo como foi importante a luta que nós tivemos e não nos cansamos. A luta sempre permaneceu viva. Infelizmente, nós vivemos um período, e uma declaração de líder depois para continuar.
Em declaração de líder, a bancada do PDT continua com a palavra. Nesse momento, eu passo trabalhos ao vereador segundo presidente. Nós tivemos um momento no nosso Brasil que, infelizmente, a Covid assolou, né, e dizimou diversas vidas, mas também nós tivemos uma falta de investimento na educação, na ciência. E agora, então, nós estamos retomando com a expansão de universidades federais, de ensino técnico, das escolas técnicas, mas Caxias do Sul foi contemplada. Já foi anunciado pelo MEC. Agora, como eu falo, é a hora de a gente decidir o local. E quando eu falo no retrovisor, porque naquela época a reitoria da UX, da Universidade de Caxias do Sul, não era favorável. Naquela época o reitor era o Zorzi. Ele disse, não, Campus 8 não, bota lá em Guaporé. Então tinha uma briga com os municípios, aliás, não foi uma briga arranjada por nós. Os outros municípios quiseram puxar esse cabo de guerra, porque a comunidade estava mobilizada. E nós perdemos tempos nesse processo. Tramandaí ficou pelas beiradas e conseguiu o campus naquele momento, e nós ficamos olhando de fora. Então, o único lugar no Rio Grande do Sul que não tem um campus, uma universidade federal ou uma universidade federal é a Serra Gaúcha. E a gente não precisa se achar, ser arrogante. Mas olha o PIB da nossa Serra Gaúcha perante o estado do Rio Grande do Sul. A população, o desenvolvimento de indústrias. Agora, ou a gente vai continuar importando capital humano de outros estados para Caxias do Sul, ou a gente vai dar oportunidade para os nossos jovens poder estudarem aqui na sua região e permanecer com a sua família, né, com a sua história. Então, agora, eu ouvi umas entrevistas, li no Pioneiro, escutei na Rádio Caxias, o Gelson Heck, o atual reitor da Universidade de Caxias do Sul, aonde ele ouviu algumas declarações, inclusive a minha aqui, e ele disse, nós queremos a URGS em Caxias do Sul. E a URGS pode ser sediada na Universidade de Caxias do Sul. E quando foi perguntada sobre o Campus 8, ele disse, tá aí, esta é a oportunidade. Então, quem sabe, colegas vereadores, vereadora Estela, que eu já lhe concedo a parte, o reitor possa vir hoje nessa audiência pública e falar, nós queremos a URGS em Caxias do Sul e na UX. E já pensou que legal no Campus 8? Aí sim é a nossa cerejinha do bolo. Aí nós estamos felizes. Aí o povo vai voltar a sorrir. Essa é a parte, vereador. Muito obrigada, vereador Rafael Bueno. É um tema muito importante, esse da Universidade Federal, do campus da URGS aqui para nossa cidade. É uma conquista que demonstra que a luta vale a pena, e eu lhe parabenizo por estar à frente da luta com os estudantes como protagonistas por muito tempo dessa luta, e agora a gente conquista um embrião. Porque futuramente, com toda certeza, a nossa luta tem que continuar, temos que continuar mobilizados, porque nós queremos a Universidade Federal da Serra Gaúcha, para que a gente possa ter um polo em Caxias, possa ter polos em outras cidades. Mas agora, nesse momento, é hora de reforçar que hoje a gente tem a audiência pública justamente para continuar do jeito que sempre foi, coletivo, essa construção, para dizer qual que é a cara da Universidade Federal que nós queremos, quais cursos nós queremos, o que vai contemplar melhor para a nossa cidade. Então, hoje, às 18h30, a gente conclama que as pessoas estejam aqui, ao nosso lado, ao lado dessa luta tão importante, tão valorosa para a nossa cidade. Uma conquista, com certeza, de muita felicidade, que traz um esperançar muito grande. E eu, quando eu falo dessa luta, me emociona porque foi essa luta que me colocou também aqui dentro desse legislativo. E muitos foram os atores principais para que a gente pudesse consolidar esse sonho agora. Mas também muitos foram os aproveitadores dessa pauta. Muitos foram os aproveitadores. Mas eu quero ressaltar que talvez muitas pessoas falam mal. Mas se a gente tem essa URGS aqui em Caxias neste momento, porque a luta uma vez era pela Universidade Federal, era federalizar a UX, que era uma utopia. Era sempre as forças ocultas contra a federalização. Então era só um sonho. A gente só ia jogando o sonho para frente, iludindo as pessoas. E quem teve a ideia de não vamos trazer o campus de uma universidade federal, porque a política da URGS estava sendo, naquele momento, lá de 2010, 2011, de extensão de campos e núcleos na região do estado, foi o então deputado federal
Assis Melo. Podem falar mal dele. Mas se hoje a gente vai ter a Universidade Federal Renato Oliveira aqui em Caxias, foi ele que foi um lutador e eu estive trabalhando com ele lado a lado para que a gente trouxesse essa universidade para Caxias. E se a gente está trazendo agora esse campus, é porque eu percorri, vereador Renato. Estava o Diniz Coloto aqui, que naquela época me ajudou muito. Ele era meu motorista com todos os papelzinhos que a gente passava sala por sala de aula. Eu passei mais incontáveis vezes sala por sala de aula das escolas estaduais de Caxias do Sul, de ensino médio, de manhã, de tarde, de noite, e mobilizando a nossa juventude para participar dos movimentos. E aí, na hora da entrevista, vereadora Estela, tinha gente que queria ser os, né, mas não faziam nada. Então eu quero parabenizar o Assis, que foi um lutador naquela época. E agora, a deputada Denise Pessoa, que se não fosse o elo dela com o governo federal, estávamos lá numa reunião, o vereador D'Ambrosa, a vereadora Rose, eu e o vereador Lucas, os dois Lucas, né? Parou. Era no Natal, um dia depois do Natal, nós viajamos. Nós estávamos lá no Palácio do Planalto, 2 ministros, um estava no telão lá, porque não conseguiu chegar a tempo. O presidente obrigou ele a participar lá, depois encontrou no aeroporto todo o staff do MEC. Então, olha, parabéns, deputado Denise, obrigado por essa luta aí. É a nossa cerejinha do bolo. Vereador Rafael Bueno, eu conheci o senhor quando o senhor era mais moço, né? Um guri magro. Pra te ver que eu tenho luta nesse corpo. Bastante. O senhor ia no Panela Velha sexta, sábado e domingo, acho que vai ainda, né? Dançava muito, era mais magrinho. Mas lembro da sua luta, né? E a época pela Universidade Federal. O senhor, o deputado Assis, a então vereadora Denise, o prefeito Alceu, a deputada Marisa, o deputado Pepe, enfim, foram muitas as pessoas. E, aliás, nós estamos falando só dessa geração mais atual. Se nós voltarmos no tempo, e o senhor já tinha referido a década de 70, lembrando que o prefeito Sartori, à época da ditadura, foi o presidente do DCE durante 3 mandatos, né? E num tempo complicado, num tempo de ditadura, mas já tinha essa luta. E o objetivo comum era o mesmo, ter a Universidade Federal em Caxias. Se discutia a federalização, deu na trave, não rolou, enfim, e chegamos até aqui. Então acho que é um momento histórico para a cidade. Isso vai ficar na história. Daqui a 100 anos, quando nós tiver a Universidade Federal da região Nordeste, ou o nome que queiram, vai se estudar a história de quem construiu isso. Eu só, vereador, quero fazer uma observação de preocupação, porque eu acho que essa luta é muito importante. E eu, sinceramente, acho que o local é importante, mas ele não pode prejudicar essa luta. Conheço o Campus 8, trabalhei muito tempo na universidade. Sei que é um espaço de patrimônio histórico, é tombado, tem uma série de objeções, precisa de uma reforma grande. Enfim, se não há objeção administrativa, jurídica e financeira do ponto de vista do custo, e eu até gostaria de saber, a universidade vai doar isso? É uma pergunta, mas tá tudo certo. Se o reitor vier aqui, junto com o Dom José, e dizer que estão doando, ótimo, facilita. Até porque nem tem mais demanda, né? A universidade tem uma demanda muito reduzida, principalmente no diurno, que fica bastante ocioso. Mas é isso. Se será no Campus 8 ou num outro lugar, o importante é que as pessoas tenham acesso e o que o senhor falou. Nós não vamos sair... de saída não vai ter um curso de medicina em função de toda a necessidade de credenciamento e tal. Mas de ter curso que a nossa cidade precisa. E a área da saúde é fundamental. Então, vamos junto nessa luta. Acho que hoje é um momento importante. A casa vai estar lotada para a gente ouvir aí várias representações coroando esse momento que se espera há décadas. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Eu quero dizer que é o seguinte. Hoje, nesse plenário lotado, eu até sonhei essa noite, mas eu não sei se eu sonhei ou agora que eu estou vendo. Daqui a pouco o reitor entrando aqui ou alguém da universidade dizendo, olha, nós queremos a URGS em Caxias. E nós vamos... Eu não sei se eu sonhei, se eu estou vendo aqui, parece. E aí, vereador Lucas Carenhato, a palavra principal para isso se chama sinergia. Eu quero encerrar meu assunto aqui como sinergia. Porque quando a gente tem sinergia, a gente trabalha na paz.
E agora a gente não tem mais a UX para incomodar como naquele tempo tinha. Em vários tempos a UX incomodou. E agora nós estamos trabalhando em sinergia. Então, o cabo de guerra, a força está tudo pro nosso lado. Eu acho que se 2, 3 estão tentando puxar contra, nós vamos ganhar essa luta. Então, a sinergia está dada e hoje à noite, com certeza, vai ser um momento de festa, de alegria e, com certeza, o futuro vai fazer as pessoas mais felizes estudando uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.